pessoal, tudo bem? E sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo, ao nosso segundo dia de evento aqui, o Manual do Investidor. Esse evento aí que vai durar durante toda essa semana para te passar o máximo de conhecimento, o máximo de informação possível, até você ter plenas condições aí de dar o próximo passo no mundo dos investimentos. E o tema do nosso vídeo, o tema do nosso encontro de hoje nós vamos conversar aí sobre tudo que você precisa saber e conhecer sobre a renda fixa e a renda variável, as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, que guardam aí todos os ativos, todos os investimentos que você vai conseguir investir e aplicar o seu dinheiro. E para fechar esse conteúdo sobre as categorias de investimentos, hoje também nós vamos conversar aí sobre os tipos de perfis de investidores que você vai encontrar no mercado financeiro e nos quais você pode ali se adequar, que você pode ali se enquadrar para começar a investir melhor o seu dinheiro. Bom, começando aqui falando sobre a renda fixa. A renda fixa é uma categoria de investimentos que ela é denominada ali como uma porta de entrada no mundo dos investimentos, justamente por suas características, e a primeira delas, e a principal, é por ser uma categoria de investimentos bem segura para você investir o seu dinheiro, ou seja, quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum investimento, em algum ativo de renda fixa, dificilmente você vai perder esse dinheiro, dificilmente você vai ter algum prejuízo investindo nessa categoria. Então, além dessa segurança, um outro ponto aí bem interessante ainda sobre a renda fixa é que ela é uma categoria ali bem acessível e bem simples para você entender e para você investir o seu dinheiro. E ainda nesse ponto, todos os investimentos, todos os ativos de renda fixa, eles são emitidos por alguma instituição financeira, seja ela pública ou privada, e quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para essa instituição e no futuro você recebe o seu dinheiro de volta, acrescido de uma certa rentabilidade. Então essa é uma outra característica aí bem importante e, na minha opinião, a principal para você entender o funcionamento e o mecanismo da renda fixa, que é quando você investe o seu dinheiro em algum investimento dessa categoria, você está emprestando ele para alguma instituição, no caso ali, a instituição que emitiu aquele título, e no futuro essa instituição financeira ela vai devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então essas são as três principais características que você precisa ter em mente, que você precisa saber sobre a renda fixa. A primeira delas é que ela é uma categoria bem segura para você investir o seu dinheiro. A segunda é que ela é uma categoria de investimentos bem simples para você aplicar o seu dinheiro. E uma terceira característica, e a principal para você entender a renda fixa como um todo, é que ela funciona como um empréstimo do seu dinheiro para alguém, para alguma instituição financeira, e no futuro essa instituição devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então agora que você conheceu ali as principais características que você precisa ter em mente sobre a renda fixa, nós vamos conversar agora sobre os principais ativos, os principais investimentos que você encontra dentro da renda fixa. E o primeiro investimento e o mais popular e o mais conhecido da renda fixa é exatamente o Tesouro Direto. O Tesouro Direto aí, que é um programa de investimentos criado e emitido pelo nosso governo. Então, seguindo aquele nosso raciocínio, quando você investe em algum título do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o nosso governo e no futuro o governo devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, por essas características, por ser um investimento aí emitido e criado pelo nosso governo federal, o Tesouro Direto ele é o título, ele é o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro para você investir o seu dinheiro. Mais alguns investimentos aí bem conhecidos da nossa renda fixa, nós temos também o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, investimentos aí emitidos por grandes bancos. Temos também aí as LCIs e LCAs. As LCIs são as letras de crédito do setor imobiliário e as LCAs são as letras de crédito do setor do agronegócio. E as LCIs e LCAs também são investimentos aí emitidos por grandes instituições financeiras, na sua maioria também são emitidos por grandes bancos. Então CDBs, LCIs e LCAs são investimentos ali bem similares que você encontra dentro da renda fixa. Outros investimentos aí bem conhecidos dentro da renda fixa são as CRIs, os certificados de recebíveis do setor imobiliário, e as CRAs, os certificados de recebíveis do setor do agronegócio. E aí as CRIs e CRAs também são investimentos emitidos por grandes instituições financeiras, como bancos, como seguradoras e até por empresas privadas. Então são investimentos também bem seguros para você investir o seu dinheiro dentro da renda fixa. E só uma observação bem importante sobre esses últimos investimentos que nós conversamos: as LCIs, LCAs, as CRIs e CRAs são investimentos isentos de imposto de renda para você investir o seu dinheiro. E um último investimento aí bem conhecido e bem popular dentro da renda fixa são as debêntures, que são ativos aí criados, são ativos aí emitidos por grandes empresas privadas. Então esses são os principais investimentos que você encontra dentro da renda fixa. E aí, para você acessar, para você conseguir investir nesses investimentos, você precisa de uma corretora de valores, você precisa aí de uma corretora de investimentos, e nós temos várias boas opções aí no nosso mercado financeiro, algumas delas como as Nuinvest, como a Rico,
como a Clear, a própria corretora do Banco Inter, são algumas das opções ali que te oferecem e que te possibilitam investir nessas opções de renda fixa. Então isso é tudo que você precisava saber, que você precisava conhecer sobre a nossa renda fixa, certo? Ao longo aí do nosso evento, ao longo dessa semana de eventos, nós vamos nos aprofundar ainda mais dentro dessa categoria e dentro dos seus investimentos, mas desde já, de maneira bem objetiva e bem resumida, isso era tudo que você precisava conhecer e ter em mente sobre a nossa renda fixa. Então agora falando um pouquinho sobre a renda variável, uma outra categoria de investimentos aí bem importante, bem conhecida no nosso mercado financeiro, ela, diferentemente da renda fixa, é uma categoria de investimentos que traz mais volatilidade, que traz mais oscilação para o seu dinheiro investido. Então esse é um primeiro ponto, uma primeira característica aí sobre a nossa renda variável. Ela é uma categoria de investimentos que ela te traz mais oscilação e traz mais volatilidade para o seu dinheiro investido. E nesse contexto, nesse sentido aí de ser uma categoria mais volátil, de ser uma categoria que traz mais oscilação para o seu dinheiro, em contrapartida a esse ponto, ela é uma categoria de investimentos que ela te possibilita ter maiores rentabilidades para o seu dinheiro aplicado, para o seu patrimônio investido, principalmente se você investir aí para o longo prazo. Então, se você for investir, caso você queira investir em algum ativo de renda variável, que nós vamos já conversar um pouco mais sobre esses investimentos, é sempre interessante que você invista com foco no longo prazo, porque é nesse período de tempo que bons investimentos de renda fixa vão te entregar aí ótimas rentabilidades, vão te entregar aí ótimos retornos para o seu patrimônio investido. E uma terceira característica aí bem importante sobre a nossa renda variável é que ela é uma categoria de investimentos que te possibilita ser sócio, que te possibilita ser um dos donos de grandes negócios, de grandes empresas, de grandes empreendimentos. Então, já falando aí sobre os principais ativos da nossa renda variável, para você entender ainda mais esse ponto, de que a renda variável ela te possibilita ser sócio, te possibilita ser dono de grandes negócios, os principais investimentos que você encontra dentro dessa categoria são exatamente as ações e os fundos imobiliários. E explicando rapidinho cada um desses investimentos, as ações, para você que não conhece, as ações são pedaços, são frações de grandes empresas negociados ali em bolsa de valores, um ambiente ali organizado, seguro e regulamentado para você investir o seu dinheiro. Então, as ações são pedaços, são frações de grandes empresas negociadas em bolsa de valores e você pode comprar e vender esses pedaços também por meio de uma corretora de investimentos. Então, aí, quando você compra um pedaço, uma fração de uma grande empresa lá na nossa bolsa de valores, você passa a ser um dos donos, um dos sócios dessas empresas que você compra um pedaço. E aí existem várias grandes empresas negociadas na nossa bolsa de valores, empresas aí como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Magazine Luiza, Bradesco, Santander. Então, você pode comprar e vender pedaços dessas grandes empresas e se tornar sócio dessas empresas por meio ali da bolsa de valores. Então aí quando você compra uma ação de uma grande empresa, quando você compra um pedaço de uma grande empresa, além de você ser sócio dessa empresa diretamente, você pode participar do crescimento dessa empresa, ou seja, se essa empresa crescer, se desenvolver e expandir ainda mais no longo prazo, a sua ação vai valorizar e com isso você vai ganhar dinheiro nesse crescimento, nessa valorização dessa empresa. E uma outra forma para você ganhar dinheiro com ações é exatamente recebendo dividendos, e o dividendo nada mais é que um pedaço, uma parte do lucro da empresa que ela repassa para os seus investidores, para os seus acionistas. Então, quando você compra um pedaço de uma grande empresa, você pode receber parte do lucro dessa empresa na forma de dividendo. E um outro ativo aí bem conhecido da nossa renda variável são exatamente os fundos imobiliários, e os fundos imobiliários nada mais são que pedaços, cotas de grandes imóveis negociados na nossa bolsa de valores. Então, os fundos imobiliários, ativos aí de renda variável negociados em bolsa de valores, são ativos aí bem interessantes e que te possibilitam investir no setor imobiliário a partir de um baixo custo e a partir de um fácil... Então, os fundos imobiliários, ativos aí de renda variável, são ativos que te permitem investir no setor imobiliário brasileiro a partir de um baixo custo e a partir de um fácil acesso. Então, nós temos fundos imobiliários aí de galpões logísticos, de shoppings, de escritórios, de hospitais, de bancos, e você pode se tornar um dos donos de vários imóveis desses segmentos a partir aí do investimento em fundo imobiliário, a partir do investimento aí desses ativos negociados em bolsa de valores. Então, assim como as ações, por meio de uma corretora de valores, por meio de uma corretora de investimentos, você consegue acessar a nossa bolsa de valores e consegue começar a investir nessa classe de ativos, no caso aí dos fundos imobiliários. E uma característica aí bem interessante, bem importante dos fundos imobiliários é que eles são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam dividendos todos os meses, vindos ali dos aluguéis dos imóveis desse fundo, e aí o fundo pega parte desse aluguel e repassa para o seu cotista. Então, investir em fundo imobiliário, comprar cotas de bons fundos imobiliários, é uma ótima forma de você gerar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então, esses são aí os principais investimentos que você encontra dentro da renda variável, certo? São as ações e os fundos imobiliários, ativos aí negociados na nossa bolsa de valores,
E aí, como a gente comentou, para você acessar, para você conseguir investir nesses ativos, nesses investimentos, você também precisaria de uma boa corretora de valores, também precisaria de uma boa corretora de investimentos. E boas opções de corretoras para você utilizar para essa finalidade, nós temos aí a Clear, a Rico, a XP Investimentos, a própria Nuninvest e a própria plataforma de investimentos do Banco Inter. Então isso era tudo que você precisava saber, conhecer e ter em mente sobre a nossa renda variável, uma outra categoria de investimentos aí do nosso mercado financeiro. Então, como você viu, tudo sobre a renda fixa e tudo sobre a renda variável, as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro. Então é bem importante, é bem interessante você conhecer as principais características, os principais pontos ali intrínsecos a cada uma dessas categorias de investimentos. Então agora, tendo todo esse conhecimento, sabendo aí as principais características tanto da renda fixa como da renda variável, antes de você começar a investir o seu dinheiro, você precisa ali definir qual que é o seu perfil de investidor, para você saber quais são os investimentos ideais para você, de acordo com o seu nível, de acordo com o seu conhecimento no mercado financeiro. Então aí nós temos basicamente 3 perfis de investidores que você pode ali se adequar, que você pode ali se enquadrar. O primeiro perfil é o perfil conservador, ou seja, é aquele investidor que busca por mais segurança na sua carteira de investimentos, que busca por menos oscilação, por menos volatilidade. Então, o perfil mais conservador, ele vai ter basicamente 80%, 80% a 100% da sua carteira de investimentos atrelado ali a investimentos de renda fixa. Então, esse é um perfil de investidor mais iniciante no mercado financeiro, aquele perfil que busca mais segurança para os seus investimentos. E aí, um segundo perfil bem conhecido no nosso mercado financeiro é exatamente o perfil de investidor moderado. E aí, como o nome sugere, é aquele perfil que ele busca por uma certa segurança, mas ele também aceita ali uma volatilidade, também aceita uma oscilação na sua carteira de investimentos. E normalmente um perfil de investidor mais moderado, ele vai ter ali basicamente 50% da sua carteira investidos em ativos de renda fixa e a outra parte da sua carteira investidos ali em renda variável. E o terceiro perfil de investidor que você pode ali se adequar, que você pode se enquadrar, é exatamente o perfil avançado ou o perfil arrojado nos investimentos. E aí, como o nome sugere, um perfil de investidor mais avançado é aquele perfil que ele já aceita, que ele já entende a oscilação, a volatilidade na sua carteira de investimentos. Então, uma pessoa que está se adequando, que está enquadrada nesse perfil, é aquela pessoa que ela aceita a volatilidade, que ela aceita correr certos riscos. Então, ela vai ter ali basicamente 80% até 100% da sua carteira investidos ali em ativos de renda variável. Então, esses são os 3 tipos de perfil de investidor que você deve se adequar, que você deve se enquadrar antes de começar a investir o seu dinheiro, para justamente, como a gente comentou, você conhecer e entender os investimentos ideais para você, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com seus objetivos com os investimentos. Então esse foi o nosso encontro, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Um encontro aí principalmente para te apresentar a renda fixa e a renda variável, as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro e que abrigam, que guardam todos os investimentos disponíveis para você investir o seu dinheiro. E só lembrando a você, caso você queira se aprofundar ainda mais, conhecer mais sobre renda fixa, mais sobre renda variável e entender mais os principais investimentos dessas duas categorias, nós liberamos aí o nosso curso, o nosso mini curso aí, o Manual do Investidor, certo? Liberamos ontem, no nosso primeiro dia de eventos, tá bom? E caso você queira ter acesso, caso você queira adquirir esse produto, nós vamos disponibilizar o link lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, certo? E lá no nosso story no Instagram. Então, para você se aprofundar ainda mais, ter mais conhecimento do nosso mercado financeiro, corre lá e garante o seu curso, onde você vai ver tudo que você precisa saber até você ir para o próximo nível no mundo dos investimentos. Então essa foi a nossa aula, esse foi o nosso encontro aqui do nosso segundo dia do nosso evento Manual do Investidor, certo? Ainda vão vir muito mais conteúdo, muito mais informação para você enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre o mundo dos investimentos, sobre o mercado financeiro, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos até aqui nesse nosso encontro de hoje. Então no mais é isso. Eu te vejo amanhã, eu te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Valeu!